O mundo costuma admirar líderes fortes, pessoas capazes de comandar multidões, que fazem grandes discursos, que conquistam poder, que ocupam cargos importantes. Mas J.R.R. Tolkien parecia acreditar em algo completamente diferente. Em toda a Terra-média, o maior rei não foi aquele que buscou um trono, a ambição, o poder. Foi aquele que passou a vida inteira aprendendo a servir. Antes de usar uma coroa, ele era apenas um homem caminhando sozinho pelas estradas do norte, protegendo pessoas que jamais saberiam seu nome. Seu nome era Aragorn, e talvez ele seja um dos maiores exemplos de liderança já escritos na literatura, não porque era o guerreiro mais forte, nem porque derrotou Sauron, mas porque compreendeu uma verdade que nossa época parece ter esquecido. A autoridade nunca nasce da posição, ela nasce do caráter. Existe um detalhe sobre Aragorn que os filmes não mostram. Muitas pessoas acreditam que ele passou boa parte da vida fugindo do seu destino. Nos livros não é isso que acontece. Aragorn sabe desde muito jovem quem realmente é. Ele conhece sua linhagem. Sabe que descende diretamente de Elendil e Isildur. Sabe que se chegar o tempo certo, poderá reivindicar os antigos reinos de Arnor e Gondor. Mas também sabe algo muito mais importante. Nenhuma linhagem transforma alguém em um verdadeiro rei. Por isso, sua juventude não é dedicada à conquista do poder. Ela é dedicada ao preparo. Criado em Valfenda por Elrond, Aragorn recebe uma educação incomum. Aprende história, idiomas, estratégia, medicina. Conhece as antigas tradições dos homens e a sabedoria dos elfos. Mais tarde percorre praticamente toda a Terra-média. Serve em Huan, serve em Gondor, viaja para regiões distantes. Conhece povos completamente diferentes. Antes de governar um reino, aprende a conhecer o mundo. Essa talvez seja a primeira grande lição de Tolkien. Hoje admiramos pessoas que chegam rapidamente ao topo. Queremos resultados imediatos, promoções rápidas, reconhecimento cedo, mas Tolkien parece sugerir exatamente o contrário. O verdadeiro líder passa anos sendo preparado em silêncio, porque liderança não começa quando alguém recebe autoridade. Ela começa quando decide crescer antes que qualquer pessoa perceba. Durante décadas, Aragorn percorre as fronteiras do norte como um simples patrulheiro. Seu nome é quase desconhecido. As pessoas o chamam apenas de Passo Largo. Poucos sabem quem ele realmente é, e isso nunca parece incomodá-lo. Imagine por um instante. O legítimo herdeiro dos antigos reis poderia exigir reconhecimento. Poderia reivindicar direitos. Poderia buscar aliados para acelerar sua ascensão. Mas faz exatamente o oposto. Aceita o anonimato. Dorme ao relento, enfrenta criaturas das sombras, protege estradas esquecidas, defende viajantes que jamais descobrirão quem o salvou. Talvez seja justamente aí que Tolkien começa a responder à pergunta deste vídeo. O que faz um verdadeiro líder não é a quantidade de pessoas que o conhecem, é aquilo que ele faz quando ninguém está olhando. Quem você é quando não existe plateia, porque é nesse momento que o caráter é construído. Aragorn não servia porque alguém estava observando, servia porque aquela era sua natureza. Porque todos confiavam nele, existe algo fascinante em Aragorn. Ele quase nunca precisa convencer as pessoas de que deve liderar. Elas simplesmente começam a segui-lo. Mas por quê? Porque sua autoridade nunca nasce da imposição, nasce da coerência. Ele escuta antes de falar, observa antes de agir. Pensa antes de decidir. Aragorn não é impulsivo, também não é um homem dominado pelo orgulho. Sua segurança nasce da disciplina, não da vaidade. Até mesmo sua personalidade chama atenção. Ao contrário dos heróis impulsivos que costumamos encontrar na fantasia, Aragorn é reservado, prefere o silêncio ao excesso de palavras, não procura ser o centro das atenções. Sente-se confortável caminhando sozinho, reflete profundamente antes de tomar decisões. Essa capacidade de permanecer em silêncio talvez explique porque enxerga aquilo que outros personagens não percebem. Grandes líderes costumam falar menos do que imaginamos, porque aprenderam primeiro a ouvir. As pessoas não seguem Aragorn porque ele fala melhor, seguem porque confiam no homem que ele demonstrou ser ao longo dos anos. A confiança sempre chega antes da autoridade, nunca depois. Existe uma cena pequena, mas profundamente simbólica. Quando a Sociedade do Anel deixa Lothlórien, Galadriel entrega um presente especial a Aragorn, uma pedra verde, o Elessar, a pedra élfica. À primeira vista, parece apenas uma joia, mas Tolkien nunca utiliza símbolos por acaso. Muito antes daqueles acontecimentos existia uma antiga profecia. Ela anunciava que um rei chamado Elessar restauraria a esperança do reino dos homens. Ao entregar aquela pedra, Galadriel não está dizendo quem Aragorn será um dia.
Ela está reconhecendo aquilo que ele já se tornou. Perceba a diferença. Ela não entrega uma coroa, entrega um símbolo, porque a verdadeira realeza já existia muito antes da cerimônia de coroação. O Elessar representa esperança, renovação, vida. Tudo aquilo que Aragorn espalhou durante anos sem jamais usar um título. Talvez exista aqui outra lição importante. Os maiores reconhecimentos da vida normalmente chegam depois que o caráter já foi formado, nunca antes. Depois da Guerra do Anel, Aragorn finalmente é coroado, mas acontece um detalhe que poucos leitores percebem. A partir daquele momento ele deixa de ser conhecido apenas como Aragorn. Seu nome oficial passa a ser Elessar Telcontar, e esse nome revela muito sobre sua personalidade. Elessar significa pedra élfica. É o nome da antiga profecia, o rei que restauraria a esperança dos homens, mas é o segundo nome que chama a atenção. Telcontar, em Quenya, significa exatamente aquilo que os homens do norte o chamavam durante tantos anos. Passo Largo, pense nisso por um instante. Depois de reunir os dois maiores reinos dos homens, depois de derrotar Sauron, depois de tornar-se o maior rei da Terceira Era, Aragorn poderia escolher qualquer nome grandioso, poderia eternizar uma grande vitória, uma batalha, uma conquista, mas escolhe lembrar do tempo em que era apenas um patrulheiro, do homem que caminhava pelas estradas esquecidas, do servo, não do rei. Talvez exista uma lição profunda escondida nesse detalhe. Os grandes líderes nunca esquecem de onde vieram, porque sabem que o cargo pode mudar, mas o caráter precisa permanecer. Existe uma cena que para Tolkien era muito mais importante do que qualquer batalha. Depois da Guerra do Anel, Faramir permanece entre a vida e a morte. Éowyn também. Merry está gravemente ferido. Então Aragorn entra nas casas de cura, não como guerreiro, não como general, mas como curador. Ele prepara ervas, toca os feridos, devolve esperança. É nesse momento que um antigo provérbio de Gondor é lembrado. As mãos do rei são mãos de curador e assim o verdadeiro rei será conhecido. Essa talvez seja uma das frases mais importantes de toda a obra de Tolkien. Perceba o que ela significa. O verdadeiro rei não é reconhecido primeiro pela espada, nem pela coroa, nem pelo trono, é reconhecido pela capacidade de restaurar vidas. Isso muda completamente nossa ideia de liderança. Existe outra cena extraordinária. Depois da coroação, toda Minas Tirith está reunida. Os 4 hobbits aproximam-se. Naturalmente, eles começam a se ajoelhar diante do novo rei, mas antes que isso aconteça, Aragorn faz algo inesperado. Ele próprio se ajoelha diante deles, e então pronuncia uma frase inesquecível. Meus amigos, vocês não se ajoelham diante de ninguém. Logo depois, todo o reino segue seu exemplo. O rei se curva, e milhares de pessoas fazem o mesmo. Essa cena resume toda a filosofia de liderança de Tolkien. O orgulho exige ser servido. A humildade encontra alegria em honrar aqueles que serviram. É impossível imaginar Sauron fazendo algo semelhante, ou Saruman, ou Denethor. Aragorn desejava apenas ser digno da responsabilidade que havia recebido. Existe um momento que resume tudo o que aprendemos sobre Aragorn. Diante do Portão Negro, o exército dos homens é absurdamente menor. Todos sabem que provavelmente morrerão. Aragorn também sabe. Mesmo assim, é ele quem dá o primeiro passo. Não empurra seus soldados para frente. Não permanece protegido na retaguarda. Ele caminha primeiro. Essa é talvez a imagem mais poderosa da liderança. O verdadeiro líder nunca pede um sacrifício que ele mesmo não esteja disposto a fazer. Essa verdade vale para qualquer posição de responsabilidade. Tolkien poderia ter escolhido um rei poderoso, um estrategista brilhante, um conquistador. Mas escolheu um patrulheiro, um homem que passou décadas servindo sem reconhecimento, que aprendeu a ouvir antes de falar, que curava antes de conquistar, que caminhava primeiro, que nunca esqueceu quem era antes da coroa. Talvez Tolkien esteja nos lembrando de uma verdade que nossa época insiste em esquecer. Liderança não começa quando alguém recebe um cargo. Ela começa nas pequenas escolhas feitas quando ninguém está olhando, na forma como tratamos pessoas que nada podem nos oferecer em troca, na disposição de servir antes de comandar, na coragem de assumir responsabilidades sem buscar aplausos. Foi por isso que Aragorn se tornou rei, não porque herdou uma linhagem, mas porque passou a vida inteira tornando-se digno dela. E talvez seja justamente essa a maior diferença entre um governante e um verdadeiro líder. O governante usa o poder para fortalecer sua posição. O verdadeiro líder usa sua posição para fortalecer as pessoas. Mais de 70 anos depois da publicação de O Senhor dos Anéis, Aragorn continua sendo um exemplo de liderança. Porque sua maior conquista nunca foi derrotar Sauron,
Foi vencer a batalha mais difícil de todas, a batalha contra o orgulho. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal. Nos próximos ensaios, vamos continuar explorando as grandes ideias escondidas na obra de J.R.R. Tolkien: esperança, sacrifício, amizade, humildade, liberdade e o verdadeiro significado do poder. Porque a Terra-média nunca foi apenas um mundo de fantasia. Ela continua sendo um espelho daquilo que podemos nos tornar.